sejam muito bem-vindos ao 1001 Capítulos Podcast, a ressurreição do canal do YouTube 1001 Capítulos. Meu nome é Camila e nesse primeiro episódio eu vou explicar exatamente a existência desse podcast. Como eu não consigo fazer uma coisa só, eu sou a rainha do multitasking, talvez vocês ouçam um barulho de fundo, que sou eu fazendo uns artesanatos aqui. Mas vamos começar então falando de onde surgiu esse podcast, afinal de contas. Talvez você esteja ouvindo minha voz pela primeira vez na sua vida, talvez você veio aqui porque eu anunciei em algum lugar que eu ia fazer aqui no podcast o mesmo conteúdo que eu fazia no YouTube. Se eu não me engano, eu comecei em 2015 e parei em 2018 ou 2019. Eu tinha um canal literário no YouTube que para os seus dias finais, na realidade eu acho que mais para os seus anos finais, ele consistia basicamente em vlogs de leitura e que, modéstia à parte, quem assistia costumava gostar bastante. Como é que funcionavam esses vlogs de leitura? Ao longo de uma semana eu gravava pequenos vídeos atualizando quem estivesse assistindo sobre o que eu estava achando dos livros, sim, no plural, dos livros, porque eu não consigo ler só um livro de uma vez, mas o que eu estava achando dos livros que eu estava lendo. E aí chegava normalmente no sábado, era quando eu encerrava o vlog, eu dava um resumo da semana, falava, então, nessa semana eu terminei de ler tal, gostei, terminei de ler tal, não gostei, e peguei pra ler o livro tal. E por aí ia. E, enfim, a Life Snake, né, a vida cobra, e acabou que eu comecei a ficar absurdamente sem tempo pra gravar os vídeos e principalmente para editar os vídeos. O canal também foi ficando meio que sem público novo, porque foi bem naquela época que o YouTube começou a desmonetizar tudo quanto era vídeo, tinha muito criador de conteúdo pequeno sofrendo com isso. E querendo ou não, a gente sempre fala, né? Eu tô aqui porque eu gosto de fazer isso, porque as pessoas me veem, eu não tô aqui pra like, eu não tô aqui pra mais os likes, as visualizações, os inscritos, enfim. Isso mexe sim com a cabeça da gente, a gente fica assim chateado quando uma média mensal de 20 inscritos, 30 inscritos cai pra nenhum inscrito e por aí vai. Pessoas que sempre comentavam nos vídeos pararam de comentar, e isso vai chateando a gente, né? Então, eu acabei parando de fazer os vlogs e desde então sempre tem alguém que pergunta: Camila, os vlogs não vão voltar? Camila, e os vlogs? Camila, e os vlogs? Eu fiz uma tentativa de retorno e falhei miseravelmente. Depois eu fiz outra tentativa de retorno que eu não consegui nem terminar, de gravar pra editar. E aí o que aconteceu foi que também a minha quantidade de livros lidos num mês caiu bastante. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas que booktuber é essa que nem lê direito? Mas eu ainda sinto muita falta de comentar sobre as coisas que eu leio. E eu não sei, é estranho dizer isso, mas parece que desde que eu parei de falar os detalhes, né, dar aquela minha análise sobre os livros, não é como se invalidasse minhas leituras. E eu não vou também falar, nossa, perdeu um pouco da graça. Talvez tenha perdido um pouco, porque era muito gostoso, porque eu lia, de certa forma, já com um olhar analítico muito mais aguçado do que eu leio hoje, que não preciso falar dos livros mais, mas que quando eu percebia alguma coisa, um padrão do autor, ou alguma coisa, que só se você estiver prestando bem atenção você vai perceber. Hoje em dia, quando eu percebo algo assim, eu fico nossa, que legal, eu percebi isso e não tenho ninguém para falar. Eu não sei quando você, caro ouvinte, está ouvindo esse episódio, mas no momento nós estamos no meio da quarentena aqui no Brasil, mais precisamente aqui em Guarulhos, que é onde eu moro. Uma cidade colada na cidade de São Paulo, tanto que eu considero como se fosse um anexo de São Paulo. A gente tá em quarentena, então tá todo mundo preso em casa, eu não tô trabalhando, o que significa que eu tenho o quê? Tudo o que eu não tinha quando eu parei com o canal, que é tempo. Mas Camila, quando a quarentena acabar, você vai parar com o podcast? Não pretendo. Até porque um podcast é uma coisa muito mais simples de se editar do que um vídeo. Vocês não estão vendo minha cara, não apareceu nada sem querer no reflexo do espelho que não era pra ninguém ver. Louca. É basicamente só a minha voz. Então a edição de um podcast é só tirar alguns e tá ótimo.
num vídeo do YouTube que é muito mais trabalho. E eu sei já sobre edição de podcast, porque para quem interessar possa, eu também apresento um outro podcast chamado Blessed Bitches, com a minha amiga Gabi. A gente fala sobre todas as coisas místicas e esotéricas e magias, enfim, que é bem diferente do segmento desse aqui, mas se alguém se interessar, chama Blessed Bitches, está disponível no Spotify, no Deezer e no Anchor. Não está no Apple Podcasts, porque a Apple não gostou da palavra bitches no título. Fazer o quê, né? Apple puritana. Mas voltando a este podcast aqui. Então, como vai funcionar? Vai ser basicamente a mesma coisa do que eram esses vlogs do YouTube, só que vocês só vão ouvir a minha voz. Eu vou deixar sempre na descrição os livros que eu mencionei, para quem quiser pesquisar, para quem quiser ver como é que é capa, para quem quiser ver direito como é que é a sinopse. Os episódios não vão ser muito longos, os vlogs de leitura normalmente variavam entre 25 a 40 minutos. Eu quero deixar os episódios do podcast mais ou menos entre essa faixa de tempo, talvez não, eu vou tentar não passar de 35 minutos, não que eu tenha alguma coisa contra episódios muito longos, mas é que eu acho que também não tem tanta coisa assim pra falar, que demore mais de 30 a 35 minutos. Isso é uma coisa que eu odeio nessa vida, é encheção de linguiça, então eu sei que se a gravação der mais do que isso, é porque eu já tô falando coisa que não precisa falar. Sejam então oficialmente bem-vindos a este primeiro episódio. Os livros que vocês vão acompanhar a minha leitura por esta semana são o Once Upon a River, eu não me lembro do nome da autora, Diane alguma coisa, Diane alguma coisa, enfim, Once Upon a River, e o outro é o Ordeal by Innocence, da Agatha Christie. Eu não me lembro agora o nome dele em português, mas eu tenho quase certeza que é Punição para a Inocência. Vou começar falando um pouquinho dele, que eu e minha melhor amiga, a gente tem um projeto muito mal feito e muito mal executado, de que nós queremos ler todos os livros da Agatha Christie, tipo, todos os livros que a Agatha Christie já lançou na vida dela. O que não é muito fácil, porque tem livro pra cacete. Mas a gente já leu alguns, a gente trabalha num sistema meio louco de sorteio. Vocês vão ver, quem tá me conhecendo agora, quem já assistiu os vlogs sabe. Mas eu sou a louca dos sorteios, de escolher as coisas aleatoriamente. E então eu levei isso para esse projeto da Agatha Christie. A gente sorteia qual vai ser o livro que a gente vai ler. Na realidade, a gente sorteia 3 livros, só que a sinopse interessa mais ao que a gente lê. Inclusive, é o sistema que eu uso para decidir minhas leituras fora do projeto Agatha Christie também. Mas, enfim, o livro da vez é esse, o Punição para a Inocência. Eu tenho quase certeza que esse é o título mesmo, então eu vou continuar falando como se fosse. E a sinopse dele é bem interessante. Ele, infelizmente, não conta com nenhum dos nossos detetives queridos. Quem lê Agatha Christie sabe que tem ali alguns personagens recorrentes. E os meus favoritos são o Poirot e a Miss Marple. Não contamos com nenhum deles nesse livro, mas a sinopse mesmo assim é bem interessante, porque eu tendo a não me interessar quando não tem nenhum deles no livro. Mas a sinopse desse é bem interessante. Aqui a gente tem um cara que ele se recupera de uma amnésia. E quando ele se recupera, ele basicamente descobre que o fato dele ter perdido a memória impediu que ele inocentasse um condenado por assassinar a mãe, porque ele, o cara da amnésia, era o álibi do moço que foi condenado. O moço que foi condenado dizia que não podia ter matado a mãe, porque ele estava, na hora, recebendo uma carona de um desconhecido que pegou ele na beira da estrada. Só que ninguém nunca encontrou esse desconhecido. E o cara da amnésia é o desconhecido. Por que ele não veio à frente? Por que ele não falou nada disso? Porque ele estava, né, com amnésia. E também porque ele foi por uma expedição no Ártico. Enfim, a moral da história é que 2 anos depois dele ter recuperado a memória, voltado pra Inglaterra e percebido, tipo, meu Deus, o cara que foi condenado era o cara que eu dei carona. Ele decide, então, limpar o nome do cara. O problema é que o moço, né, que foi condenado, morreu 6 meses depois de ter sido preso na prisão. Então, ele não morreu sem ser inocentado, mas o cara vai atrás da família, tipo, pelo menos vou limpar o nome do parça, né, a galera vai ficar feliz, não sei o quê. Só que a reação da família é o oposto do que ele esperava, ele fica bem boladão, e aí ele começa a perceber umas coisas meio estranhas. E tem aquela coisa, né, se não foi o menino que matou a mãe, então quem matou? E essa é a premissa desse livro. Ele tá muito, muito interessante.
Hoje não é o dia dele, eu divido... Ai, gente, eu sou toda metódica. Eu divido minhas leituras em dias, então eu sempre leio 3 livros ao mesmo tempo. No podcast, eu só vou falar sobre 2, porque o terceiro sempre é sobre... São leituras de estudo, então ou eu tô estudando algum livro sobre tarô, astrologia, ou alguma coisa desse tipo, assim. Então, quando eu sei que não são leituras que interessam a todo mundo, não vou dar os updates desses livros aqui. Só vou mencionar, talvez, quando eu terminar de ler algum deles. Mas hoje não é o dia de ler o Punição para Inocência. Eu só vou lê-lo depois de amanhã. E assim que eu avançar um pouco nele, eu volto aqui para dar algum update. Isso para mim vão ser daqui a alguns dias. Para vocês vai ser daqui a alguns minutos. Mas vamos falar sobre o outro, então. O Once Upon a River. Esse livro é fantástico. E a sinopse dele é muito interessante. A gente tem um pub na região de Oxford, em 1800 e bolinha. E uma bela noite, um cara enorme, entra com a cara toda machucada, toda ferrada, o cara tá todo machucado. E ele entra carregando o cadáver de uma menininha. A menininha que estava morta volta à vida, ninguém entende muito bem o que aconteceu, mas na realidade ela não estava morta, ela está viva. E todo mundo fica, tá, mas quem de acho é essa criança? E depois que a menina acorda, descobrem que elas estão vivas lá, surgem basicamente 3 pessoas diferentes dizendo que a menina pertence a eles. E a menina não fala, então não tem como ela falar, essa é minha mãe, esse é meu pai. E então a gente tem esse, vamos colocar aí, mistério da identidade dessa menina. Só que o Once Upon a River, ele é daquele tipo de livro que ele não tem grandes acontecimentos, tipo grandes plot twists. Ele chega quase a beirar o realismo mágico, que pra quem não sabe é aquele tipo de livro onde existem alguns elementos fantásticos, mas ninguém se surpreende com isso. Um bom exemplo para quem quer começar nesse gênero é o Ava Lavender. Esse livro é muito bom, muita gente não gosta, mas eu acho muito bom, e é um ótimo exemplo de realismo mágico. Então, no caso do Once Upon a River, a maior graça, o maior entretenimento do livro, além de, claro, você fica curioso, tipo, nossa, cacete, quem é essa menina então? Mas a escrita da autora e o jeito como ela constrói personagens e descreve personagens e transforma, você se sente parte daquele universo que nem é um universo fantástico, é basicamente uma cidadezinha perto de Oxford, na Inglaterra, há 200 anos atrás. É isso, mas você se sente parte daquelas pessoas, você se sente inserido ali. E a escrita dela é realmente muito mágica. Essa é a graça. Eu tô já passando da metade dele, e é o que eu falei, até agora não aconteceram grandes acontecimentos. A gente tem um porco desaparecido nesse livro também. Eu acho importante mencionar. E eu acho que por enquanto é isso. Olá, hoje é quarta-feira e seguimos aqui para mais um update de leituras. Eu avancei um pouquinho tanto no Once Upon a River, tanto no Punição para Inocência. E ainda que eu tenha dito, porque o Once Upon a River é um livro que não acontecem grandes coisas, que é um livro mais tranquilo, e não sei o que lá, aconteceu vamos colocar assim, não foi uma grande revelação, mas foi também não foi um plot twist. Mas sabe aquele evento que você fica tipo, nossa, tô chocada, como ele pôde fazer isso? Era algo que você não estava esperando. Foi o que aconteceu. E eu também pude saber mais sobre o background de alguns personagens. Então, estou feliz com o Once Upon a River até agora. Eu já passei da metade. Então, acho que já a gente vai descobrir, afinal, a quem o raio da criança pertence. Quem é a criança que foi encontrada. E no caso do Punição para Inocência, eu ainda tô no começo. Mas engraçado, porque esse livro, ele tá me dando uma vibe meio história de terror, assim. Não tem nada sobrenatural, nem... Não que todo filme de terror, história de terror, tenha que ser sobrenatural, obrigatoriamente. Mas ainda assim, enquanto eu leio... porque pelo que eu tô entendendo aqui, o cara que voltou, né, da expedição da Antártica e que se recuperou da sua amnésia, ele tá fazendo meio que vias de detetive, assim. Ele tá querendo entender melhor por que ninguém ficou feliz com o fato dele falar que o suposto assassino da mulher era inocente.
Então ele tá indo falar com pessoas, tá tentando entender o background da família. E, nossa, à medida que ele vai falando, descobrindo, entendendo, tá me dando um pouco de medo, assim. Eu tava lendo ontem, era de noite, e eu tava tipo, nossa, vou acender uma luz aqui. Estranho, né? Nunca senti isso com nenhum livro da Agatha Christie. Talvez com E Não Sobrou Nenhum, que antigamente se chamava o caso dos 10 negrinhos. Com ele dá medo mesmo. Mas, enfim, queria aproveitar também e falar mais um pouco sobre esse novo podcast, sobre esse novo 1001 Capítulos. Eu queria muito, quando alguém efetivamente me ouvir, que eu queria muito responder, dar indicação de livros pra vocês. Então, se alguém tiver, tipo, ai, nossa, tô sem saber o que ler, tô querendo algum livro assim, assado, tô querendo sair de ressaca literária, tô querendo ler um romance, uma fantasia, falem comigo no Instagram, @1001 Capítulos. Lá vocês podem me mandar direct. Tô pensando que uma vez por semana eu vou abrir um box de perguntas pra vocês me pedirem indicação. E aí eu venho falar aqui no podcast. Olá, vamos para mais um update. Hoje é quinta-feira. Avancei tanto no Punição pra Inocência, tanto no Once Upon a River. E eu tenho comentários pra fazer sobre os dois livros. Vamos começar pelo Punição, que é o que tá mais fresco na minha cabeça, porque eu tava pensando nisso agora há pouco, enquanto eu tava lendo ele, que é nesse livro, assim como no último que eu li da autora, que foi Maldição do Espelho, a gente tem retratado a relação entre pais adotivos e seus filhos adotados, e das duas vezes a Agatha Christie demonstrou uma... Não tô dizendo que essa é a opinião pessoal dela, mas apareceram uns 2 livros que, tipo, pais que adotam crianças e que depois deixam elas largadas, sabe? Só que ela meio que levantou uma... Não vou dizer controvérsia, é difícil de me explicar, mas, por exemplo, no Maldição do Espelho, a gente tem uma moça que, na realidade, nunca sabia o que queria fazer ela feliz e ela achava, tinha certeza absoluta, que seriam filhos, mas da única vez que ela conseguiu engravidar, ela perdeu o bebê. E então ela adotou acho que 2 crianças e, tipo, largou elas porque ela não conseguiu amar essas crianças direito. Nesse caso, a gente tem meio que o inverso. Uma mulher também que queria muito ter filhos, não pode ter filhos. Ela adotou um monte de criança. E, pelo que tá dando a entender agora, não é que ela não amou as crianças não amavam ela como mãe. Então, ainda que seja o oposto, nesses 2 livros a gente tem essa retratação da adoção, não como algo muito romantizado, nem como muito, que lindo, mas como algo até meio sombrio. A gente tem uma visão meio sombria dessa relação de adotante e adotado. Já o que eu queria falar sobre o Once Upon a River é que no livro, que se passa em 1800 e bolinha, nós temos um personagem negro. E eu tava pensando sobre a forma que a autora retrata ele no livro, porque no começo, o que acontece? Esse personagem, o nome dele é Sr. Armstrong. Em todo lugar que ele vai, o livro é narrado em terceira pessoa, né? Então o narrador comenta que, tipo, ele já tá acostumado com a hostilidade das pessoas, por isso que sempre tenta agradar. E aí, eventualmente, as pessoas se tocam que ele não só é um homem tão adequado, bem educado ou gentil como todos os outros, como ele até um pouco melhor. Isso já apareceu várias vezes. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas tá bom. Mas por que essa necessidade de ficar batendo na tecla que, tipo, nossa, o personagem negro tem melhor caráter do que todos os outros, sabe? Parece aquela coisa que às vezes as pessoas fazem de tentar melhorar demais algo pra, tipo, deixar bem claro que, tipo, eu não tô sendo racista, viu? Até falei que ele é mais legal do que todos os outros personagens. Aí fiquei, mano, será que é isso? Não sei, isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas depois eu comecei a pensar mais ainda, porque eu já falei aqui pra vocês que o ponto mais alto pra mim desse livro é a construção de personagem. Então aqui a gente tem personagens que são realmente pessoas, sabe? Que deu pra ver que a autora realmente criou seres humanos quase reais ali pra escrever uma história sobre eles. Então eu acho que na real, o que a gente tem aqui é um personagem que sabe que ele sempre vai ser visto
que a primeira impressão que vão ter dele sempre vai ser de desdém, ou de desconfiança, ou de puro e explícito racismo. Então ele acaba se esforçando mais ainda para passar uma boa impressão. Mais do que um cavalheiro branco, que seria mais aceitado na época. Enfim, era isso só. Eu vou pesquisar na internet se alguém falou alguma coisa sobre essa questão racial nesse livro. Mas não encarem isso como um problema, porque eu não tô problematizando. Eu quero mais é que todo mundo leia esse livro mesmo, porque até então ele tá muito legal. Eu só achei que era algo que valia o comentário. Olá, hoje é sexta-feira e eu terminei, gente, o Once Upon a River. E, nossa, eu tenho bastante coisa pra falar. Vamos lá. É muito engraçado, não é engraçado, que horror. Mas acontece que no final desse livro, ele fica meio triste. A gente tem uma personagem aqui que ela é bem injustiçada. E ela é muito simples, ela é muito humilde, ela tem uma culpa muito grande. Tadinha, ela sofre muito. E aí no final, tipo, no primeiro capítulo dela, eu pensei mal dela. E aí eu fiquei me sentindo culpada. Eu pensei, gente, coitada da Lily. E ficou triste. A história, de repente, ficou muito triste. A gente descobre o que aconteceu com uma das crianças desaparecidas. E, enfim, muita coisa acontece pro final do livro que deixou a história muito mais pesada. É tipo, porque a gente tem bem pouquinho de realismo mágico nesse livro. E pra quem já leu As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, que é um puta realismo mágico, sabe que no final, de repente, acontece um evento que é muito pesado. E que muita gente até não gosta do livro por causa disso. Não é a mesma coisa no Once Upon a River, mas são várias coisas que acontecem que de repente todo aquele clima, até que um pouco melancólico, mas meio mais, eu não sei muito bem explicar, mais mágico, mais calmo, mais imperturbado, de repente fica tudo muito triste, muito pesado. Mas o final do livro é feliz, graças a Deus. Porque eu queria muito que essas pessoas tivessem um final bom, porque eu me apeguei demais nos personagens. E o final é muito legal, ele deixa algumas perguntas em aberto, mas nada muito... vocês sabem que eu detesto, não sei se vocês sabem, mas eu detesto o final aberto. Essa coisa tipo, o final ficou por conta da interpretação do leitor. Não, cacete, não quero interpretar nada, eu quero que o escritor me dê um final. Nesse caso, a autora me deu um final, ficaram só algumas coisinhas ali em aberto, mas nada muito uau. Essas coisas fazem parte mesmo. E, eu adorei o livro. Adorei mesmo. Acho que eu dou... Tô aqui pensando se eu dou 4 ou 5 estrelas. Eu acho que talvez 4,5. 4 estrelas e meio tá bom. Caso alguém se interesse por essa história, eu vou disponibilizar esse livro no meu sebinho. Sigam no Instagram, é Sebinho da Camis, e lá eu coloco os meus desapegos pro mundo. Eu tô tentando fazer minha estante circular. Então, eu vou comprando livros, mas eu vou vendendo livros também. E assim, eu não viro uma grande acumuladora de livros que eu nunca li. E eu faço outras pessoas lerem algo diferente também. Até porque esse livro, ele é uma edição britânica e ele é muito bonito. E eu sei que ninguém vai conseguir comprar por um preço muito bom, ainda mais nesses dias que os livros estão tão caros. Então, essa é a vantagem de comprar em sebo, gente. Tá bom, mas e agora, então? Agora eu vou aqui fazer ao vivaço com vocês o sorteio para decidir minha próxima leitura. Camila, que sorteio. Então, vamos lá. Eu tenho uma lista enorme com todos os livros que eu tenho interesse de ler. Eu sorteio 3 números aleatórios, vejo quais livros que caem, e aí eu escolho o que me interessa mais. E aí, eu até fiz um sorteio desses ontem à noite, assim que eu terminei o Once Upon a River, mas eu pensei... Sabe, não vai fazer não. Vou fazer durante a gravação. Então, vamos fazer isso agora. Ok, o primeiro número foi 324. Deixa eu abrir aqui a lista. 324 é perto do final. Se não me engano, a lista tem 339. Ok, então o 324 é o Clube dos Sobreviventes. É uma série, eu sei o que é isso. É uma série de romance histórico, se eu não estou enganada. E eu acho que eu coloquei essa série na lista, tipo, esses dias. Então, nossa, que coisa já ter caído. É isso mesmo. É um livro de romance de época. Ok, é um forte concorrente, porque eu tava a fim de ler esse gênero. Vamos ver o que é mais.
57. Nossa, hoje tá difícil, hein? De um chamado Meet Cute, que é um livro de romance contemporâneo. E, nesses últimos meses, contemporâneo romance contemporâneo é um gênero que eu ando tão viciada. Eu li chama The Hating Game. Gente, é sério. Vão atrás desse livro. Eu fiz o mundo ler esse livro. Ai, agora eu fiquei tentada. Vamos ver. E por fim, o último número, 159. 159 deu What I Thought Was True. Eu não me lembro desse livro, gente. Que livro é esse? Vamos pesquisar. Ah, tá. É romance também, mas é mais adolescente. Esse eu acho que eu já vou cortar agora. Agora eu tô indecisa entre o Meet Cute e o Clube de Sobreviventes. Mas, Once Upon a River foi uma leitura tão pesadinha, de certa forma. Não foi pesado, mas não é um livro leve, solto, fácil de ler. Tanto que ele é até um pouco comprido. Então eu acho que eu vou no Clube de Sobreviventes, porque, querendo ou não, romance de época nunca é muito denso, né? É um gênero que eu adoro, mas é facinho de ler. E ainda que o Meet Cute talvez também seja, às vezes nesses romances contemporâneos a gente tem umas coisas mais emocionantes, umas coisas mais... Enfim, eu vou no Clube de Sobreviventes mesmo. Acho que não vai dar pra fazer o primeiro update dele ainda nesse episódio, mas esperem por ele semana que vem. Olá! Hoje é sábado, dia de encerrar o vlog / podcast, que eu acho muito engraçado você chamar um podcast de vlog de leitura, né? Porque vlog entende que tem uma câmera, que tem o gravador, né? Mas, enfim, vlogcast. Essa é a nova expressão aqui que eu criei, vlogcast. Então, hoje é dia de encerrar o vlogcast e eu tenho uma má notícia. E minha má notícia é que eu, enfim, né, comecei a ler o primeiro livro lá do Clube de Sobreviventes, que foi o que saiu no sorteio, que eu mais me interessei, pipipipopopó. Abandonei. Caramba, Camila, por que você faz isso? O que acontece, gente? O livro prometia até tratar de temas bem interessantes. A protagonista aconteceram coisas no passado dela que eu queria até ver, explorar mais. O que exatamente aconteceu ali, porque aquela história estava muito mal contada. Mas tem uma coisa que eu abobino, é Instalove. Aquele casal que nunca se viu e já se ama. Ou... Tudo bem, que aqui no caso não foi Instalove, foi Instatesão mesmo, mas enfim. E até que isso até faz sentido, né? Tudo bem, você vê uma pessoa pela primeira vez e fica atraído, se sente atraído por ela. Só que o que acontece? Eles dois nem davam a impressão de estarem atraídos um pelo outro. Tipo, até nos pensamentos privados deles, tipo, que não era diálogo, eles só falavam, tipo, ela era bonita. Ir pra cama com ele devia ser interessante. Mas, tipo... Os diálogos completamente esquisitos. E aí, de repente, o maluco chega na mina... Isso não é spoiler, tá, gente? É no 4º capítulo. E, de repente, o maluco chega na mina, tipo... Você não é uma mulher que eu gostaria de me casar, mas estou com muita vontade de te beijar nesse momento. Tipo, amado, foi muito do nada. Então, só isso já me broxou. E eu normalmente consigo passar disso, sabe? Tipo, tá bom, vai, não vou deixar isso estragar minha experiência de leitura. Mas eu perdi totalmente nossa, quero ler esse livro, quero ver o que vai acontecer no final. E aí, assim, né? Que eu digo, a vida é muito curta. Então, já coloquei como abandonado no Scooby. E agora eu pensei, puta, e agora? Sorteio de novo ou leio os outros que saíram? Que foram o Meet Cute e um outro romance, tipo, adolescente. Eu decidi que eu vou dar uma chance pro Meet Cute, que eu já tinha ele aqui também. Então, vamos ver, hein? Dessa vez vai. É um romance contemporâneo. E eu vou ver se já foi lançado no Brasil. E eu falo pra vocês no próximo episódio. Porque, né? Estamos encerrando esse aqui. Resumo da semana. Terminei o Once Upon a River. Lindo, maravilhoso, 4,5 estrelas. Em andamento, então, temos o Punição pra Inocência da Agatha Christie e o Meet Cute. Recadinhos do coração antes de encerrar de vez o episódio. Sigam a página do podcast no Instagram, se chama @1001capítulos. Lá eu vou abrir vários boxes de perguntas ao longo da semana para vocês pedirem indicação de livros ou para vocês perguntarem alguma coisa. Para livros baratos, sigam
a página do Sebinho da Camis, @Sebinho da Camis, vai estar tudo na descrição. Me sigam no Goodreads e no Scooby, eu uso as duas redes e vamos acompanhar as leituras um do outro por lá. Se você é novato, seja muito bem-vindo. Se você é da minha época do YouTube, bem-vindo de volta. É isso. Beijos e boas leituras.